Palavra de Deus no livro de Romanos, no capítulo de número 7. Romanos, capítulo de número 7. Nós vamos ler dos versos 14 ao 22. Amém? Diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Amém? Feche os olhos, coloca a mão no coração e diga para Deus a liberdade que você dá para ser trabalhado por essa palavra. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós neste momento, recebendo a Tua palavra, que é viva, poderosa, em cada um dos seus desígnios e propósitos, que em nome de Jesus, mediante a liberdade agora que promovemos a Ti, para o mover do Teu Espírito Santo que aqui está, que é o autor e o revelador dela, nesse revelar, nos dê todo entendimento e compreensão, para que tudo seja acrescentado ao nosso coração de acordo com a Tua vontade, para edificação, transformação, fortalecimento, para a cura, para a libertação das nossas vidas, em nome de Jesus. Move o Teu poder, Senhor. E em nome de Jesus eu também me entrego a Ti, Senhor, para que não seja eu a falar, mas sim Tu, falando e ministrando através da minha vida, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Pode tomar o seu assento. Meus amados, a Bíblia diz que aquele que nega que é pecador, está dizendo que Deus é mentiroso. Porque nós, pela essência e a presença do fruto do pecado em nossas vidas, nós somos maus. E por sermos maus, promovemos pecado com a nossa maldade. Ô pastor, irmãos, está escrito aqui, tem um versículo que diz: vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, que dirá vosso Pai que está nos céus, se não vô-lo concederá em Cristo Jesus as melhores coisas? Mas o versículo começa dizendo: sendo vós maus. E sabe por quê, irmãos, que o ser humano hoje está tão carente e está tão frustrado, decepcionado, amargurado, entristecido, doente na alma, no coração, nas emoções, nos sentimentos, depressivo e outras doenças que tem atingido a sua estrutura psicológica? É porque o ser humano parou de acreditar nessa essência da sua natureza.
pastor, como assim? A partir do momento que nós perdemos o referencial de quem somos, nós perdemos o referencial de quem precisamos. Porque a partir do momento em que eu tenho claro e definido qual é a minha natureza, eu também tenho bem claro e bem definido o que eu necessito para mudar e transformar a minha natureza. O problema do ser humano hoje é que está de uma maneira desenfreada, deixando que as emoções e as questões momentâneas da sua vida passem a permear a construção da sua estrutura de pensamento, de emoções e de sentimentos. Como assim? Simples. Nós hoje queremos tudo resolvido instantaneamente. Nós somos a geração miojo. Nós queremos tudo em 3 minutos. Nós somos a geração que está na expectativa do 5G. Porque o 4G não satisfaz mais. Nós estamos numa busca desenfreada de uma satisfação pessoal momentânea, frágil e imediatista. Por quê? Porque nós perdemos o referencial de que nós precisamos moldar, trabalhar e reconstruir a essência de nosso ser em Cristo, mediante o que a palavra promove. E a palavra trabalha de forma homeopática. Ela trabalha de uma forma aonde o tempo é que amolda, é que estrutura o que é necessário para eu subir de nível espiritual diante de Deus e ter maiores oportunidades como filho. E a questão do imediatismo desfalece a nossa fé. Porque a partir do momento que a gente quer imediato e Deus não é miojo, a gente entra num conflito entre o que Deus quer construir mediante um lapso temporal e o desejo que nós queremos realizado. Aí eu pergunto, irmãos, quem vai ter que se submeter nesse conflito? Parou para pensar? Quem que vai ter que se submeter nesse conflito? É Deus? Vai se submeter à criatura? Irmãos, Deus não vai mudar por causa dos nossos conceitos. Ele estabeleceu conceitos e é nós que temos que nos amoldar aos conceitos. E o mais interessante é que toda essa construção tem gerado uma humanidade fragilizada. Tanto isso é verdade, que os conselhos de psicologia estão definindo a nova geração como a geração cristal. Geração de cristal. Cuidado, não toca, não aperta, não desequilibra, não deixa cair, não bate. É a geração de cristal, e essa geração de cristal tem problema emocional, sentimental e psicológico em alto nível. Por quê? Porque a humanidade está perdendo a essência de quem é. E por perder a essência de quem é,
está perdendo a essência de quem necessita na sua vida, de uma maneira intensa, gradativa, crescente e bem presente, que se chama Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, aquele que é o único que pode nos transformar em filhos, mediante o poder que dele procede, pela fé na palavra, que semeada no meu coração no devido tempo, produz o seu fruto, e no produzir do seu fruto, gera a meu favor justiça, justificação, graça, perdão, para realmente ser filho. É interessante como Paulo expõe essa definição, quando ele diz, de uma maneira bem clara, eu creio que o versículo que mais se aproxima do contexto do que ele quis falar, seria onde ele diz ali: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Por que ele define assim? Porque ele está expondo a natureza da carne. A carne, ela é má, e ela produz o mal. E por ela ser má e produzir o mal, se nós damos liberdade para que ela traga os seus frutos, nós fazemos maldade. Mas por que Paulo expõe as coisas assim? Porque ele deixa bem claro que, reconhecendo a sua natureza má, ele pode exercer o domínio necessário para que a carne não venha se sobrepujar diante daquilo que ele constrói no seu interior, como ele diz ali, no último verso de 22, onde ele bota a seguinte maneira: porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. O que ele quer dizer? Que o homem espiritual, no tocante ao homem interior, ao homem espiritual que ele tem construído dentro de si, diante do seu relacionamento com Deus, Paulo está dizendo aqui que ele aprendeu, cresceu e prosseguiu nesse aprendizado de uma forma contínua, aonde o seu homem interior, o seu homem espiritual, passou a se alegrar com a lei de Deus. Por quê? Porque ele apresenta nesse texto a lei de Deus como o equilíbrio diante da maldade do seu coração, diante da maldade da sua carne. Porque quando confrontado com a lei perfeita de Deus, pode-se identificar qual é o limite da nossa ação. Qual é o desafio da nossa atitude, do nosso pensamento, daquilo que expressamos. Porque quando eu tenho a lei de Deus como uma lei boa, como uma lei perfeita, ela gera o equilíbrio e ela impede a maldade. O problema é que nós hoje estamos querendo encobrir a maldade, querendo ter um processo imediatista, onde rapidamente eu me conceituo como um cristão, quando na verdade estamos bem longe do que a palavra em si revela. Porque cristão é padrão de santidade. Como assim, pastor? Nós somos pecadores. Sim, ninguém vai deixar de ser pecador.
deixar de ser pecador. O que acontece na nossa vida quando a gente tem a lei de Deus como uma lei boa, perfeita, e como o nosso ajuste, como o nosso princípio de modelagem. Quando a gente tem a lei de Deus como um efeito de transformação para melhor, para um ser espiritual, quando a gente tem isso, significa que eu posso ser um pecador que não pratica o pecado. Porque a justificação de Cristo não transforma a nossa natureza, mas implanta em nós uma natureza espiritual que é suficiente para sufocar as ações carnais da nossa natureza carnal. E mediante esse mover, nos faz ser um ser espiritual que, mesmo sendo pecador, decide não mais andar pecando. Decide não mais andar na prática do pecado. Decide dizer não para as coisas que o mundo promove, que satisfaz apenas a carne, e sim para Deus, que alimenta, renova, vivifica e empodera o nosso espírito. Porque é o ser espiritual, irmãos, que vai morar no céu. É o ser espiritual que vai morar no céu. Por isso, quando Deus deixa bem claro para mim e para você que a essência da construção do nosso relacionamento com Ele é através da oração, Deus está dizendo o quê? Que através da oração eu vou alimentar os meus laços espirituais nele, com Ele, e alimentando isso, fortalecendo isso, agindo desta maneira, a minha natureza carnal vai sendo mortificada e a minha natureza espiritual vai sendo vivificada. Mas o que é orar? É interessante, eu tive uma aula de hebraico, onde a professora estava explicando a origem da palavra oração no hebraico. E eu até acho que já comentei isso com vocês, mas vou reforçar. A palavra em hebraico é mitpalel. Essa palavra significa olhar para dentro, é julgar a si mesmo. Por que oração é olhar para dentro? Porque eu, para me comunicar com Deus, eu tenho que entender a essência da minha natureza, para despertar a essência da necessidade que eu tenho de Deus na minha vida. Por isso Ele entregou a mim e a você Jesus Cristo. E é por isso que Ele diz que todo aquele que crer em Cristo não há de perecer. Porque aquele que conhece a sua natureza, conhece a necessidade de transformar a sua natureza na natureza que Deus nos desafia a buscar e construir na nossa vida. E quando eu faço isso, olhando para dentro de mim, eu me torno um filho de Deus, em quem Deus se alegra, em quem Deus se compraz. E o filho amado, o pai lhe provê do melhor. Mas nós queremos as coisas de uma maneira instantânea. De uma maneira instantânea, imediatista.
Mas como que nós vamos promover algo instantâneo e de maneira imediatista, se eu preciso aprender o que as Escrituras me revelam a respeito daquele a quem eu digo que temo, que amo e que sirvo? Como de imediatista, se eu preciso primeiro olhar para dentro de mim, para depois poder expor ao meu Criador quais são as reais necessidades na minha vida? Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Paulo, quando ele diz ali, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. O que ele quer dizer com isso? E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Ele está dizendo o seguinte, que quando ele faz coisa errada, ele consente que a lei aplique a justiça para mudança e transformação da sua atitude. Pastor, aonde é que o senhor quer chegar? Eu quero chegar ao seguinte: como que eu vou confrontar minha natureza má sem ter o conhecimento da verdade de Deus para fazer o ajuste necessário? Sabe por quê, irmãos, que a igreja está tão carente? Porque a igreja quer que os outros resolvam o problema dela. Como assim? Simples. Simples. As pessoas têm problema e aí chegam: Deus, preciso que tu resolva o meu problema. Aí diz para Deus qual é o problema. Aí orou um dia, orou 2, acabou. Deus não me ouve, Deus não fala comigo, Deus não me ama. Aí entra em crise. Aí vai parar lá no gabinete. Já entra pela porta cheia de lágrimas. Pastor, Deus abençoa todo mundo, pastor, porque eu vou lá na quarta-feira, todo mundo tem milagre, eu não tenho nenhum. As coisas de Deus, elas não são miojo. Elas não se colocam dentro de micro-ondas e ficam prontas. Porque, irmãos, primeiro eu tenho que aprender para confrontar, e confrontando, eu fazer a mudança, e depois que eu fizer a mudança, aí eu posso chegar diante de Deus e reivindicar. É por isso que está escrito: pedis, pedis e não recebeis, porque pedis errado. E por que a gente pede errado? Porque não conhece. Vou dar um exemplo aqui meio esdrúxulo, mas só para você entender. Teve uma vez que veio uma mulher conversar comigo, e ela veio pedir para mim estar orando junto com ela, porque ela estava orando, porque ela queria casar com um homem que ela disse que Deus tinha mostrado para ela que era o homem da vida dela. Aí eu comecei, então, tá bom, irmã, vamos fazer um propósito. Se é de Deus, Deus vai tocar no coração dele, coisa e tal. Aí teve um dia que eu estava aqui, e ela veio aqui na frente: pastor, vamos orar, pastor, vamos orar e coisa e tal. E eu disse: amém, vamos orar, irmã. Mas eu queria tanto conhecer esse homem. Pastor, ele toda segunda-feira está aí. Eu disse: é? Capaz, aonde é? Me mostra, porque aí eu fiquei curioso, né? Eu disse: não, pastor, ele está saindo lá com a esposa dele lá na porta. Aí eu tive que revelar para ela que tipo de Deus foi que deu essa revelação para ela.
pior foi perder tempo fazendo oração inútil. Porque isso é oração inútil. Oração sem resultado. Aí quando eu disse para ela o que eu pensava a respeito, né? Porque de vez em quando a gente tem que dar um choque de realidade nas pessoas. Porque não conhecem o que está escrito nas Escrituras. E aí querem que Deus faça coisas que Ele jamais vai fazer, porque Ele deixou escrito que jamais vai fazer. E a criatura está perdendo tempo fazendo, e faz os outros perder tempo junto com ela para fazer o que não é para fazer. Aí eu tive que revelar para ela. Ela quis argumentar e me disse assim: mas pastor, ela não presta para ele. Irmãos, se a gente entende a nossa natureza, e entende que a gente é mau, e que por ser mau na nossa estrutura carnal, nós temos pensamentos maldosos, se a gente identifica isso, se a gente consegue entender essa maldade que faz parte da carne, a gente consegue começar a fazer a triagem diante daquilo que é direito e daquilo que não é direito. E quando eu identifico o que é direito, aí a minha oração é eficaz. Por isso, irmãos, não tem como orar diante de Deus para pedir o que quer que seja, sem antes a gente ter realmente feito o que a própria palavra define. Mit paléu, olhar para dentro. Porque, irmão, eu vou até pegar o exemplo da irmãzinha essa. Se ela tivesse olhado para dentro dela, isso não é maldade? Isso não é querer destruir o relacionamento de alguém? Isso não é querer destruir uma família? Não é querer destruir um lar? Se ela tivesse olhado para dentro dela, ela não ia identificar que isso é cobiça, cobiçar o que é dos outros. Se ela tivesse olhado para dentro dela, ela não tinha identificado que isso é lascívia. Estão entendendo, irmãos, onde é que eu quero chegar? Estão entendendo? Paulo, quando ele ia diante de Deus, ele primeiro olhava para dentro dele. Teve uma vez que ele mesmo disse: de todos os pecadores que estão aqui, eu sou o maior. Ele falou isso dentro da igreja. Por quê? Porque ele queria se pagar de humilde? Não, porque ele conhecia a natureza dele. Tanto é que se você pegar lá em Atos 22, você vai ver que ele diz lá todo o repertório de maldade dele. Eu persegui a igreja, eu matei cristãos, eu arranquei pessoas de dentro das suas casas, eu as enforquei, eu mandei matar, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ele olhava para dentro de si, e por ele olhar para dentro de si, ele enxergava a sua natureza má, e por isso ele conseguia chegar diante de Deus e ter a sua vida transformada. Este é o mesmo que Deus usou para deixar um versículo precioso para mim e para você. Lá em Romanos 12:2, onde ele diz: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, não vos conformando com a natureza maligna que está presente nesse mundo, da qual somos parte, mas buscando o aperfeiçoamento na palavra de Deus, para matar, mortificar essa natureza, a fim de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É por isso que ele diz ali, abra ali em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 9.
verso 27, diz assim: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O que ele quis dizer esmurro? Ele usou na pessoa dele: esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Ele diz o que? Estou controlando a minha carne. E estou escravizando meus desejos maus. Estou dominando os desejos da minha carne e escravizando meus pensamentos maus. E ele diz por quê? Para que não venha a ser reprovado. Qual é o desafio para mim e para você? Porque abram lá em Provérbios, capítulo 28, verso 13. Provérbios 28, verso 13, diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Pastor, como assim? Irmão, se a gente conseguir em oração chegar diante de Deus, olhar para dentro de nós nessa oração e identificar quais são os reais motivos, desejos e propósitos, e o que está impulsionando esses desejos, essas petições e esses propósitos que eu quero alcançar diante de Deus, se eu olhar com clareza, usando o óculos chamado Palavra de Deus, será que realmente eu vou pedir? Será que realmente eu vou pedir? Ô pastor, mas irmãos, a gente precisa entender que o desafio de querer Cristo com toda a força do nosso ser está em entender a nossa natureza e o que essa natureza expressa de real necessidade. Porque se eu consigo olhar para mim e identificar que eu sou mau, e que a única coisa que pode transformar a minha vida e a essência da minha vida em algo construtivo, aprazível, em algo que promove, mediante a transformação diária, nesse reconhecimento e na busca da transformação dessa realidade, num ser de oportunidades em Cristo. Porque se eu não identifico quem eu sou, qual é a minha natureza, como eu vou identificar a real necessidade de suprimento dessa natureza? Porque é só em Cristo, com Cristo, por Cristo e para Cristo, irmãos. Sem Jesus, nós somos apenas um ser carnal, caminhando para perecer por uma destruição eminente, mediante o propósito desse mundo: roubar, matar e destruir. Mas se eu olho para dentro de mim e com sinceridade identifico a minha natureza real como uma natureza má, e isso me impulsiona a verdadeiramente buscar o que é necessário para transformar essa natureza, Cristo começa a crescer em mim. E Cristo começando a crescer em mim, tudo que procede de Cristo começa a se manifestar na minha vida. E tudo aquilo que já tem o sim, mediante a liberação em Cristo Jesus, porque Deus diz que em Cristo
toda sorte de bênçãos já foram liberadas, e cada uma das suas promessas já tem o seu sim, isso significa que nessa construção, toda sorte de bênçãos me alcançam. Pastor, então a palavra quer dizer que se primeiramente eu não reconheço a minha natureza e a necessidade de transformar essa natureza má, mediante o poder de Cristo, eu nunca vou alcançar todos os benefícios do reino? Exatamente. A palavra que Deus usou em várias situações onde Ele apresenta o reino dos céus, Ele diz assim, a plenitude. Mas como vamos viver a plenitude se a gente nem sabe quem é? Deus nos conhece perfeitamente, a gente não engana Ele nunca. A gente nunca consegue encobrir nada. E tem muita gente que vai orar ainda achando que está escondendo alguma coisa. Mas antes de nós olhar para dentro de nós, Ele já olhou. Ele já olhou. E sabe, irmãos, que enquanto a gente encobre as transgressões, a gente só promove destruição. Querem ver uma coisa? Abram lá em Gênesis. No capítulo 2 de Gênesis. O verso 25 diz assim: ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Ô pastor, o que tem a ver essa história toda com um homem e uma mulher nus, sem roupa? Isso é o que passou na cabecinha. Porque geralmente quando a gente fala nu, a gente pensa pelado, sem roupa, não é assim? Mas esse nu aqui, ele é muito mais expressivo. Significa que não havia nada encoberto entre Adão e Eva. Vai mais além do que está sem roupa. Literalmente eles estavam sem roupa. Mas espiritualmente também eles estavam sem roupa. Emocionalmente também eles estavam sem roupa. Sentimentalmente eles também estavam sem roupa. Porque não havia nada encoberto entre os dois. Quando diz que ambos estavam nus, significa que não havia nada encoberto nas suas vidas. Até que um dia Eva resolveu se vestir. Ô pastor, como assim, pastor? Se só depois que eles pecaram que Deus botou roupa nos dois? Não, mas eu estou falando de uma veste sentimental, de uma veste emocional. Como assim? Vou explicar, olha para mim aqui. Vocês acham que tudo aconteceu no mesmo momento? Eva caminhando no jardim, encontra a cobra fala com Eva, dá o fruto, ela vai, come, vai lá, ela pega Adão e faz Adão comer. Não foi assim. Houve uma construção. Qual foi a construção? Eva um dia vinha caminhando, e eis que estava uma cobra no seu caminho. E essa cobra estava alojada na árvore do conhecimento do bem e do mal, a qual Deus disse, do fruto dessa árvore vocês não comam. E aí começa um diálogo entre este animal e Eva. E aí, irmãos, para pensar. Eu não sei como é que eram as coisas no jardim do Éden. Mas não tem nenhuma referência na Bíblia que os animais falassem com os seres humanos. Eu acredito até hoje que os animais entendem os seres humanos. Tanto é que os seres humanos conseguem se comunicar com qualquer animal. Concordam?
Mas eu fico pensando, eu hoje, né? Se eu estivesse caminhando e de repente tivesse uma senhora de uma cobra na árvore, ela olhasse para mim, tá, e dissesse, oi, Namur, ela não ia conseguir dizer o boa tarde ou o bom dia, que eu já ia estar longe. Agora, pastor, onde é que o senhor quer chegar? Pensa comigo. A Eva parou para conversar. Ela ouviu o que a serpente tinha a dizer. E como essas coisas não aconteceram no mesmo momento, eu acredito que quando ela voltou para onde estava Adão, ela olhou para ele e aí ela botou a veste. Ela deixou de estar nua diante de Adão. Como assim? Simples. Ela olhou para ele e começou, conto ou não conto? Falo ou não falo? Se eu contar, será que ele vai dizer que eu sou louca? Se eu contar para ele, será que ele vai achar que eu estou delirando? Se eu contar para ele, será que ele vai achar que eu tive uma congestão porque eu comi o que não era para comer? E tive um pesadelo? Estão entendendo onde é que isso quer chegar, irmãos? Ela começou a criar uma barreira porque ela não contou. Ela não compartilhou. Ela não abriu no primeiro momento o coração dela para dizer, Adão, eu estava caminhando no jardim, Adão. E tu nem sabe, eu cheguei perto da árvore, aquela árvore que Deus disse que não é para comer do fruto. E tinha uma cobra lá, Adão. E ela começou a falar a respeito da minha vida. E ela começou a dizer que a minha vida ia ser melhor se eu experimentasse aquele fruto. Irmão, se Eva tivesse compartilhado com Adão, talvez ela tivesse até se apercebido da situação que estava criada, né? Porque se ela olhasse bem para a situação da cobra, ela ia ver que a cobra já estava com a vida mais enrolada do que ela. Não é verdade? Ela ia ver que a cobra já estava mais enrolada do que a própria situação que queria criar. Mas Eva não. Ela continuou voltando lá. E aí diz que o fruto começou a ficar agradável. Talvez o cheiro fosse bom, fosse gostoso, né? Porque tem frutas que só de sentir o cheirinho a gente já dá uma sensação sensorial, né? Motivadora. É hoje que eu te como. Não é uma coisa assim? Não está esse relato todo. Mas provavelmente Eva deve ter ouvido outras conversas. Aí o fruto era cheiroso, o fruto era vistoso, o fruto era agradável. E aí chegou uma hora que o fruto era bom para ela ter conhecimento como Deus o tinha. Dá para entender todas as barreiras que ela colocou? Agora, irmão, olha para mim aqui. Aonde que se manifestou a maldade? Quando ela comeu o fruto ou na construção da cobiça para comer o fruto? Aonde foi que Satanás trabalhou? Numa natureza que estava presente, mas inativa. A carne estava inativa, e foi por isso que Deus disse: se tu comer, tu vai ativar a carne, e ativando a carne, tu vai morrer, porque a carne tende para a morte. E foi isso que ela fez. Primeiro houve uma construção, aonde ela não abriu o seu coração para reconhecer que isso estava borbulhando, que isso estava trabalhando, que isso estava agindo, e que isso ia promover morte e destruição. Eu acredito, irmãos,
que a única coisa que Eva não falou para Adão para convencer ele foi: eu vou para a casa da mãe. Foi a única coisa que eu creio que ela não usou de argumento. Que Adão era um cara que não tinha sogra. Mas, eu não sei todas as artimanhas da Eva. Mas o cara decidiu quebrar a regra. E irmãos, vamos ser sinceros. Eva podia ter comido a árvore toda se ela quisesse. Agora, quando Adão comeu, entrou o pecado. Pastor, o que isso significa? Significa que se eu não reconheço as maldades que estão trabalhando na minha vida, eu não vou conseguir colocar elas diante de Deus com sinceridade, para ser mudado, transformado, e para ter as minhas petições atendidas. Porque a gente pede, não recebe, porque pede mal. E o versículo termina dizendo o quê? Porque pedem para os seus próprios deleites, para a sua própria satisfação carnal. E Deus não cumpre desejo carnal. Estão entendendo, irmãos? Por isso Paulo diz que ele olhava para dentro de si e dizia: olha, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero é esse que eu faço, porque a minha natureza é má. Mas boa é a tua lei, que equilibra as circunstâncias, para que eu, mediante o meu homem interior, possa olhar a lei de uma forma boa, aprazível e transformadora da minha natureza, onde eu tenho como mortificar a minha carne e escravizar os meus desejos carnais, para adquirir a tua boa, perfeita e agradável vontade. Irmão, sabe o que Deus está dizendo aqui para mim e para você? Que se a gente conseguir verdadeiramente ser sincero na nossa natureza, na nossa estrutura de ser e na motivação das nossas petições, mediante esse conflito entre o que eu desejo e o que a palavra diz que eu tenho direito, quando eu chegar em oração, eu vou alcançar misericórdia e prosperidade. E a prosperidade de Deus é com boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, porque Ele dá e dá liberalmente, e na sua liberalidade Ele nos acrescenta infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou precisamos, porque a sua natureza é boa. Teve uma vez que chegaram para Jesus e disseram assim: bom mestre. Jesus deu uma olhada assim, porque Jesus estava na carne, ele era de sangue e carne como eu e você, porque ele precisou habitar num corpo para poder ter legalidade de estar nesse mundo e interagir com esse mundo. Ele deu uma olhada para os caras e disse assim: para aí, cabeção, eu bom? Não, bom é Deus que está no céu. Dá para entender a revelação, irmãos? O próprio Jesus sabia que tinha que manter o domínio. O próprio Jesus sabia que tinha que continuar mortificando. O próprio Jesus sabia que ele tinha que exercer a autoridade. E sabe, ele alcançou testemunho diante de Deus, no qual Deus disse: e foi perfeito até o fim, e nele não se encontrou pecado algum. E como o salário da morte é o pecado, como o salário do pecado é a morte, Jesus não tinha dívida nenhuma.
Porque, irmãos, a gente só contrai a dívida por pecar. E quando eu contraio a dívida é porque eu pequei. Então significa que quando eu peco, o meu salário é a morte. Por quê? Porque quando eu peco, o crédito que eu adquiro é morte. Porque é esse crédito que gera com o pecado, a morte. Como Jesus nunca pecou, não tinha dívida. Ele não tinha salário para receber. E por não ter salário para receber, a morte não pôde ficar com ele. E a morte teve que o devolver. E Deus o trouxe como ressuscitado dentre os mortos, para mostrar que todo aquele que é espiritual vence a morte e ganha a vida. Pastor, mas eu continuo sendo carnal, mas o Espírito Santo de Deus está dentro de mim e de você. Porque todo aquele que recebeu a Cristo, recebeu em Cristo a presença de Deus na pessoa do seu Espírito. Por isso passamos a ser a habitação do Espírito de Deus, e com isso nos tornamos espirituais com o Espírito de Deus. E sendo espirituais com o Espírito de Deus, o potencial é muito mais forte, muito mais intenso, muito mais poderoso do que a carne, porque a gente tem o placar de 2-1. O placar é 2-1. Só perde quem faz gol contra, porque o placar inicial é 2-1. É o meu espírito com o Espírito de Deus contra a carne. E se a gente pegar aquela parábola chinesa, onde diz, né, que cada um de nós tem 2 cachorros dentro de si, um bom e um mau, e aí vem o discípulo e pergunta: mestre, mas qual dos 2 há de vencer? Aí o mestre responde, né, obviamente o seguinte: aquele a quem mais tu alimentar. Agora, irmão, se a gente já tem 2-1 no placar, o que Deus está dizendo para mim e para você? Que eu tudo posso naquele que me fortalece. E se eu tudo posso naquele que me fortalece, eu posso estar enfrentando as piores situações, mas em Cristo Jesus já sou mais do que vencedor por aquele que me amou. Então onde é que está a ênfase dessa vitória? Olhar para dentro de mim, julgar a mim mesmo, as minhas intenções, os meus propósitos diante das minhas petições, porque isso vai me colocar, de acordo com a palavra de Deus, naquilo que realmente eu tenho direito de conquistar. E quando eu entendo que realmente eu tenho direito de conquistar, sem atingir ninguém, sem passar por cima de ninguém, sem criar dano ou prejuízo na vida de ninguém, mas testificando que Deus é suficientemente poderoso para cumprir com as suas palavras, porque Ele é fiel e justo, então eu alcanço prosperidade, misericórdia, transbordância, vitória, conquista, milagre, saúde, prosperidade. Fique de pé. E qual é o desafio? Tem uma canção, eu sou péssimo com essas coisas, mas eu me lembro do meu tempo, lá no início do meu ministério, quando a gente ia nas congregações, né, e nas cidades que a gente ia abrindo obra, tinha uma musiquinha que dizia assim: se tu olhares para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas eu quero ser transformado. Dá-me do teu amor. Eu não lembro a outra parte, mas era uma musiquinha assim. É exatamente o que diz aqui. Paulo olhando para dentro de si, eu olhando para dentro de mim, você olhando para dentro de você,
e chegando diante de Deus como o salmista chegou. Davi, diante de todos os seus pecados, que em um ano não foram poucos, começou com adultério, passou pelo assassinato, envolveu mentira e outras cositas mais. Ele chega diante de Deus com o coração quebrantado e diz assim: Senhor, sonda-me. Sonda. Ô pastor, o Davi, depois de fazer todas essas coisas erradas, teve coragem de chegar diante de Deus e dizer: sonda-me, olha o meu coração. Sabe por que ele foi o único que encontrou graça na dispensação da lei? Como assim, pastor? Davi conquistou a graça enquanto só se operava a lei. Por quê? Deus disse: esse tem um coração de acordo com o meu coração. Davi não encobria pecados. Senhor, sonda o meu coração, olha para dentro de mim, revela tudo que não é bom e muda-me. O registro desse homem é um homem de acordo com o coração de Deus. Não é porque ele não era um pecador, mas é porque ele olhava para dentro de si e conseguia chegar diante do trono da graça, e entendendo de que não era digno, de que a sua essência era má, e de que a maior necessidade da sua vida era o amor de Deus. O amor de Deus. E hoje nós temos Jesus para mudar nossa natureza. Hoje nos foi dado Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Para que todo aquele que se achegar diante do trono da graça tenha o advogado chamado Jesus para interceder, dizendo: Pai, morri por ele, morri por ela. Hoje nós temos Jesus, que nos dá poder de sermos transformados em filhos de Deus. Não somos mais criaturas, mas filhos. Davi disse: olha para dentro de mim, se você hoje entendeu, e entendeu que precisa mudar o que está no seu interior, precisa mudar aquilo que você identifica como uma necessidade instantânea, mas que na verdade não passou por uma triagem, se realmente está de acordo, se realmente é o direito, se realmente não atinge, não abala e não destrói o irmão, o próximo. Se você entendeu que precisa verdadeiramente de Jesus para mortificar esta carne e vivificar esse espírito, a fim de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e você quer essa transformação na sua vida, eu quero que os pastores auxiliares subam aqui. E você que aceita esse desafio, venha diante do altar dizer para Deus: Senhor, sonda o meu coração, muda a minha vida,
transforma o meu ser. Se você está aqui e nunca tomou uma posição verdadeira com Jesus, você tem dado vazão para a tua carne, e a tua carne tem te impedido de te aproximar mais de Cristo e viver mais esse Cristo. E você quer hoje, nessa noite, mudar essa situação? Vem aqui diante do altar. Se você está aqui nessa noite e você nunca deixou Cristo verdadeiramente fazer parte do teu coração, Ele está dizendo: vem, vinde a mim, vinde a mim, e eu os receberei, e os tomarei para mim mesmo, e os tornarei filhos. Os pastores auxiliares vão descer aí, e eles vão liberar sobre a sua vida um renovo espiritual de Deus, onde a velha natureza vai ser mortificada e a natureza espiritual que de Deus procede será vivificada em cada um, e você vai sair daqui hoje cheio, cheio, cheio. Senhor, libera essa unção mediante esse propósito, em nome de Jesus, Senhor. Libera esta unção agora de acordo com esse propósito, em nome de Jesus. Pode descer e ministrar. Só dar um testemunho para vocês, pode ser? Uma das coisas que ajudou a mudar meu casamento, na época que eu e minha esposa iniciamos esse processo de restauração, faz mais de 20 anos isso. Esse ano, para a honra e glória do Senhor, nós vamos completar 25 anos de casado. Porque Deus faz coisas maravilhosas quando a gente se entrega para que isso aconteça. Mas uma das coisas que mais gerou, eu não sei porque que Deus está impulsionando eu falar isso, mas Ele sabe por quê. Mas uma das coisas que mais impulsionou o nosso casamento e a restauração do nosso casamento e a novidade do nosso casamento, porque realmente Deus atendeu a oração da minha esposa, porque ela dizia assim: eu não quero o mesmo namoro, eu quero um namoro, mas não com um amor normal, eu quero ele com um amor que tu coloque no coração dele por mim, e assim como eu quero que tu coloque no meu por ele. E Deus fez. Mas um dia eu dobrei meu joelho diante do altar, eu olhei para dentro de mim e eu disse para Deus que marido que eu era, e eu citei tudo que eu fazia como marido, e no final da oração eu disse: esse sou eu, mas eu não quero mais ser assim.
Eu quero que tu me ensine o que é um marido de acordo com a tua vontade. Não foi miojo, irmãos. Mas Deus colocou do meu lado uma pessoa que me discipulou e me mostrou nas Escrituras que marido eu deveria ser. Eu às vezes fico envergonhado de tanto que a minha esposa me elogia. Eu disse para ela, às vezes eu digo para ela, para com isso. Ela diz, mas meu amor, é verdade, eu posso falar porque é verdade. É olhando para dentro da gente que a gente encontra o caminho correto. Amém? Deus abençoe. Pode voltar para o seu lugar nessa fé.